noite a todos. Essa é a 17ª sessão ordinária de 5 de novembro de 2019. O senhor secretário fará a chamada aos senhores vereadores. Ailson. Presente. Antônio Benedito. Presente. Domingos Gomes. Francis Luiz. Gerson Marcel. Presente. Gustavo de Felício. Presente. Paulo presente. Manuel José. Márcia Maria. Presente. Marco Joel. Paulo Altair. Doutor Rodolfo. Gomes Aparecido. Havendo quórum suficiente e legal, vou por aberto para base da 17ª sessão ordinária de 2019. Sob a proteção divina e como é de costume, convido a todos os presentes para rezarmos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A fim que possamos os trabalhos correrem da melhor forma possível, peço ao público que não se manifeste e aos nobres pares que só façam quando estiverem com a palavra. Comunico a todos que as denúncias de autoria do senhor Sebastião José Costa foram baixadas da pauta e arquivadas por mim e pelo vice-presidente pelo fato do denunciante Sebastião José da Costa estar com seus direitos políticos suspensos em função de sentença penal condenatória transitada em julgado no processo crime número 4.489, 91, 2005, 8, 26, 0459. Remanesce ainda uma outra denúncia, cujo recebimento ou não será deliberado pelo plenário. Feito este esclarecimento, quero esclarecer a todos que iremos agora colocar para conhecimento do plenário uma denúncia apresentada pelo senhor Olidair Antônio Pereira Martins contra os vereadores Gomes Aparecido Marinho, Manuel José da Costa Filho e Paulo Altair Lara. Os denunciados ficam impedidos de votar na denúncia no que se refere às suas pessoas. Em reunião que aconteceu a esta sessão, decidiram os vereadores integrantes da casa e não impedidos que, para esta sessão, mostra-se desnecessária a participação dos suplentes, pelo que dispenso com o devido pedido de desculpa os suplentes Edson Marcelo de Souza, Haroldo Lousada de Magalhães, Viana, Emanuel dos Santos. A leitura e a deliberação acerca do recebimento ou não da denúncia ocorrerá nos precisos termos do artigo 5º, inciso 2, do Decreto-Lei número 201/1967. A denúncia será lida e, após o plenário, será consultada sobre seu recebimento ou arquivamento. Peço agora ao senhor secretário que promova a leitura da denúncia. Pedro, presidente, pela ordem. Nós somos convocados de forma legítima pela casa e viemos, lógico, que o papel de cidadão ainda, e simplesmente não vamos ser consultados. Isso não é inconstitucional? Não é, Haroldo, não é. No regimento interno não é hora ainda dos suplentes votar, porque são os maiores interessados no caso de uma votação. Mas a gente não está condenando, né? Você concorda comigo? Não, sim, mas eu digo assim, vocês no momento não é hora. Primeiro vamos ver se acata a denúncia. Para depois aí sim segue o processo adiante. Eu confesso para você que isso descredibiliza a casa inteirinha pelo fato de nós somos de forma legítima, no qual você, presidente, nos convidou. Aqui a gente estava e eu passei a ter conhecimento dessa sessão hoje. Eu não tinha nem conhecimento disso. Fui convidado para que a gente... Sim, mas pelo regimento interno da casa não é a hora. Então você confessa,
confessa que houve um equívoco, então. Houve um equívoco. Muito triste saber disso, Breno. Sim, a gente pede desculpa. Não, mas não é um fato só de desculpa, não. Eu acho que, sinceramente, descredibilizou toda a casa. Sim, eu peço Se eu desculpa estive mais uma vez. presente na casa, não tomaria essa atitude. Sim, mas é que o regimento eu tenho que seguir. Não é a hora ainda. Mudou o regimento, então. Não, é o que tem que ser. Então, é o decreto que tem pela casa. Excelentíssimo senhor Gerson Maciel Roberto, presidente da Câmara do Município e Comarca de Pitangueiras, Estado de São Paulo. Olidair Antônio Pereira Martins, cidadão de título eleitoral, anexo brasileiro, casado, autônomo, portador do RG 20883-525, CPF 091-847-888-01, do título eleitoral número 037-193-540-0167, da 98ª Zona Eleitoral, residente domiciliado da Rua Antônio Joaquim Andrade, número 215, Jardim Santa Vitória, nessa cidade, comarca de Pitangueiras, CEP 14.750, vem, com o devido respeito de sempre, a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988, bem como na Lei Orgânica Municipal e no próprio regimento interno da Câmara Municipal, apresentar denúncia em face aos vereadores em exercício Holmes Aparecido Marinho, Manuel José da Costa Filho e Paulo Altair Lago, pelas razões que seguem. Um breve relato histórico. O denunciante, por meio de canais de comunicação, Jornal da Clube e site de internet Pitangueiras em Foco e Pitannews, tomou conhecimento que os vereadores acima denunciados foram condenados em primeira instância e tiveram confirmadas suas condenações pelo acordo proferido em segunda instância, através da votação unânime dos desembargadores da terceira turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Isto demonstrado entendeu o denunciante que, diante da gravidade dos atos de improbidade administrativa praticados pelos vereadores como gestores públicos legislativos, todos ex-presidentes da Câmara na ocasião e hoje atuais vereadores, não poderiam os mesmos permanecerem representando toda a população de Pitangueiras e Emitiu, uma vez estar presente a falta de decoro parlamentar e o principal, a indignação e a vergonha dos próprios cidadãos do município por toda imoralidade estabelecida. Assim, não restou outra alternativa ao cidadão, ora denunciante, de vir, por meio desta atitude democrática, que é a denúncia, cobrar uma atitude enérgica dos senhores vereadores que ainda prezam por respeito na moralidade pública e dignidade em face das famílias pitangueirenses, principalmente no tocante a que quebra o decoro, a total imoralidade e a vexatória exposição negativa do legislativo nos meios de comunicação. Por toda a cidade e região, alertando até mesmo os eleitores a arriscarem tais vereadores da vida pública. Há motivo de sobra e fundamentos legais para os senhores vereadores darem uma resposta para a sociedade que anda cansada, envergonhada da classe política desse país, atacando a presente denúncia, oferecendo o direito de ampla defesa e contraditórios aos denunciados e, ao final, fazendo a devida justiça política que tanto esperamos. Então vejam, fundamentos. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, a administração pública, direta e indireta de qualquer poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte, senhores vereadores, não resta dúvida que os denunciados Holmes, Manuel e Paulo, quando presidente da Câmara, descumpriram a Constituição Federal, que é a lei maior desta nação, atirando ao lixo a moralidade pública e administrativa, a eficiência que espera-se dos gestores públicos, e, por fim, agindo com ilegalidade, uma vez terem praticado e cometido o crime de improbidade administrativa, conforme acorda a decisão do próprio Tribunal de Justiça. Por esta via, fica claro o desrespeito, a total falta de decoro como vereadores, presidentes e representantes do povo.
aos princípios constitucionais estabelecidos no caput do artigo 137 da Constituição Federal de 1988, ou seja, ao princípio da moralidade, eficiência e legalidade, nos quais orienta qualquer administração pública, no caso em tela, o Poder Legislativo. Ainda não podemos deixar de passar desapercebida a falta de decoro dos parlamentares denunciados em relação às orientações e apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos exercícios 2010, folhas 67 e 68 do processo, 2011, folhas 105 a 109 do processo, 2012, folhas 82 a 84 do processo, órgão de cunho fiscalizador de administrações. Como bem afirmou a reportagem da TV FURB, os senhores vereadores denunciados não respeitaram e atropelaram as inúmeras determinações e recomendações do ilibado órgão, o que veio resultar ação judicial apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática de improbidade, e que culminou com as suas consequentes condenações, objeto da presente denúncia. Portanto, hoje encontram-se os denunciados condenados pela Justiça as seguintes sanções: perda da função pública ao tempo do trânsito julgado, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, pagamento de multa civil no valor equivalente a 50 vezes o valor da remuneração crescida de 1% de juros moratórios ao mês, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou afirmam ainda que os desembargadores, na folha 8 do acordo, por unanimidade, o entendimento que os denunciados praticaram a improbidade administrativa com o dolo, ou seja, sabiam que estavam errando e mesmo assim assumiram o risco de errar e suas consequências, contratando excessivos comissionados total na época de 28. Por fim, nobres vereadores e senhor presidente Gerson, temos a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Casa de Leis, que todos os senhores juraram respeitar em nome do povo de Caíras Betil, no qual está estabelecido o Instituto de Decoro Parlamentar que deve ser obedecido. Assim não resta mais dúvidas que a população está envergonhada por ter 3 denunciados votando projetos e ainda pulando como vereadores, como se nada estivesse acontecido, uma vez faltar leis. Decoro parlamentar pelas condenações impostas do juiz de primeira instância e pela unanimidade dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, terceira turma de Direito Público. Deste modo, espera-se o mínimo de respeito aos cidadãos de bem, que são a maioria, que o senhor presidente paute a presente denúncia para o plenário opinar democraticamente, que é esperado pela população. Requerimentos diante do exposto na presente denúncia de cidadão e nos termos do regimento interno e lei orgânica, além, é claro, da Constituição Federal, requer-se de Vossa Excelência que o senhor presidente receba a denúncia e paute imediatamente ao plenário, como manda e determina o regimento interno da Câmara Municipal, sob pena de praticar atos de ilegalidade. Que seja afastado os denunciados da presente votação para o recebimento ou arquivamento, que seja afastado os denunciados presente votação e recebimento do arquivamento da denúncia, por serem partes envolvidas e interessadas, e necessário com o voto do suplente dos vereadores Gomes, Manuel e Paulo, que após recebida a denúncia pelo plenário, imediatamente instala a comissão processante, presidente, relator e membro, nos termos do regimento interno. Letra D. Que após o recebimento, pois assim se espera, abra prazos legais de ampla defesa e contraditória aos denunciados. E que permita ao denunciante, no prazo legal, provar o alegado por todos os meios de provas admitidos, principalmente arrolar testemunhas. F. Que ao final, após entendimento da maioria de 2/3 dos vereadores em exercício, seja cassados os mandatos dos vereadores Gomes, Aparecido, Marinho, Manuel José da Costa e Paulo Altair Lago. A denúncia será considerada recebida pela maioria dos votos dos presentes
com direito a voto. Em caso contrário, será arquivado. O recebimento parcial ou total da denúncia será votado de forma individual para cada recebimento ou não naquilo que se refere à sua pessoa. Porém, se recebida a denúncia, será constituída uma única comissão processante. Vou consultar agora o plenário. Abra a palavra por 2 minutos aqueles que dela queiram fazer uso sem a parte. Senhor presidente, novos partes, como presidente, quero dizer aqui que eu fui presidente dessa casa, presidente, em 2010, durante 6 meses, do dia 2 de fevereiro ao dia 8 de setembro. E por equívoco, aqui nessa casa aqui, eu tomei todas as providências que devem ter sido tomadas pelo Tribunal de Contas apontou. Hoje os colegas aqui sabem disso. Está na casa aqui, o procedimento. Dia 2 de fevereiro de 2010, me posto aqui como presidente, recebemos a intimação da Justiça que a lei foi considerada inconstitucional, uma lei que vinha já desde 98. Alteramos a lei em março, um mês depois, fizemos uma reestruturação dessa casa aqui, e onde foi votado a realização de um concurso público. Dia 24 de junho, um ato presidente número 06 de 2010, foi instaurado um procedimento licitatório nessa casa para tratar do assunto, e aonde foi feita a licitação. Só não foi homologada por mim, porque no dia, em agosto, houve uma desavença, tipo dessa que está comigo hoje aqui, desavença aqui, e foi votada uma resolução, uma 11ª sessão ordinária nessa casa, onde alguns vereadores colocaram aqui, alguns estão aqui hoje que vão lembrar disso, votaram uma resolução que extinguiu os cargos na época. O que eu fiz imediatamente? Comuniquei a promotoria na época, eu fiz 131/2010, 5 de agosto de 2010, uma promotoria. 5 anos depois, entrou um vereador aqui e juntou tudo isso e levou para a justiça. Fomos condenados aqui, mas as minhas provas, essas provas que eu acabei de dizer aqui, não foram juntadas nos autos. Não foram juntadas nos autos. Tá? Isso vai ser objeto agora de um recurso que nós perdemos em São Paulo, vamos entrar com recurso novamente. Isso vai ser levado em consideração novamente. Vamos arguir isso novamente. Eu tenho direito de defesa. Não transitou em julgado. Tá? Eu só vou ser condenado aqui, eu tenho que estar julgado. O que está acontecendo aqui hoje aqui, isso é ruim para todo mundo, é ruim para a cidade, é ruim para todo mundo. Convoca o vereador, o suplente, não pode ser suplente. Isso o segundo, o suplente é interessado. Como pode? Então, é o seguinte, nós sentamos lá e esclarecemos alguns fatos que. Não, vereador, o tempo do senhor já se esgotou. Tá. Só para agradecer. Tá. Só para agradecer aqui, presidente, e dizer que nós não fomos condenados ainda. Ninguém mais? Senhor presidente, novos vereadores, o presidente que às vezes a gente até pede desculpa porque a gente fica alterado, porque vocês não sabem realmente o que aconteceu, porque a justiça ela condena. Ela condena, mas ela condena, se for ver, às vezes até cega no momento. O que o nobre vereador disse é total realidade. A gente foi condenado por cargos de comissão, onde o nobre vereador Harodinho, também participou dessa casa aqui, era vereador também, ele sabe que não teve nenhuma malandragem, nenhum roubo, nenhuma corrupção. Era cargos de comissão. Onde eu fui presidente também, na saída fui 5 presidentes, na saída dos 5, eu era vice e eu tomava posse. E, igual o nome do vereador Gomes disse, ele tentou fazer o concurso, a Câmara houve uma discussão entre vereadores, e isso passou e não deixou ele fazer o concurso, mas todo mundo tentou fazer o concurso. Eu consegui fazer o concurso. Eu estou aqui já no 7º mandato,
Eu, em 2014, eu fiz concurso, provei para o Ministério Público que realmente o concurso tinha que ter, porque não tinha efetivo na Câmara, tinha 3 efetivos, uma pessoa só na contabilidade, uma pessoa na contabilidade para dar atenção para 15 vereadores e uma faxineira e um porteiro. Como que a Câmara poderia tocar em 2010, no passado, com uma funcionária efetiva? O vereador Garodinho teve aqui, ele sabe, o ex-vereador Garodinho, onde ele entrou no meu mandato. Ele sabe muito bem que não haveria condições de tocar. Lá no meu passado era 15 vereadores, não é 9, 13 agora, não, era 15. Então, como que poderia trabalhar 15 vereadores com uma funcionária só? É onde? Infelizmente, o Ministério Público... Mas, vereador, já deu tempo. E o senhor... Uma boa noite a todos. Só que, beleza, era cargo de comissão. Obrigado. Alguém mais? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nossos pares. Boa noite, grupo presente. Eu, meus caros, nossos palavras dos nossos vereadores. Eu praticamente fiquei 3 meses como presidente. Assumi dia 29 de agosto, entreguei a presidência dia 31 de dezembro. Praticamente eu só dei continuidade na Câmara, porque o prazo meu foi muito curto, não tive tempo de tomar algumas atitudes naquela época. Então, eu peço aos nobres pares que analisem melhor essa denúncia, porque nós estamos sendo condenados por uma coisa que praticamente nós não fizemos nada de errado, nós não roubamos. Analisando que na minha época como presidente eu fiquei 3 meses, eu repassei ao cofre público, juntamente com o prefeito passado, R$222 mil. Nós compramos um aparelho digital de ultrassonografia para a saúde, para a população, repassei 60 mil para a Santa Casa e 60 mil para a PAI na época. Então, meu prazo foi curto. Então, nós estamos em São Paulo, estamos entrando com recurso e eu peço aos nossos pares que analisem melhor. Muito obrigado e uma boa noite. Alguém mais? Senhor presidente, caro secretário, nobres pares, público presente, a Polícia Municipal aqui que nos prestigia, a imprensa. Primeiramente, senhor presidente, registre-se que essa sessão corre seriamente um risco de ser anulada. Mas isso não compete a mim. Tá? Também eu discordei de muitas questões. Apenas deixar claro que não é nada pessoal contra nenhuma das pessoas que estão aqui hoje como denunciadas, porque quem julga, na verdade, são os desembargadores, os juízes, mas analisando os fundamentos da denúncia, está analisando a questão de decoro parlamentar, não está falando nada de questão de atos praticados lá em 2010 e 2011. E reforça o seguinte, eu sou um vereador que entra em 2017, tá? Não tenho nada com o passado, mas chegou até aqui essa denúncia e eu respeito a posição de cada um, até porque ninguém está caçando mandato de ninguém aqui hoje, que fique claro isso daí, apenas se acatar a denúncia, entendeu? Todo mundo tem direito à ampla defesa e ao contraditório, que é assim que funciona, ninguém pode ir para a cruz sem direito à defesa. Então, a minha posição, como era antes, os senhores me conhecem, eu vou votar para acatar a denúncia, correto? Mas respeito a posição de cada pessoa. Com licença, para falar primeiro, eu só quero deixar registrado já que, pelo meu entendimento, a denúncia não poderia ser desmembrada, teria que ser votada junto. Então, eu quero deixar registrado aqui a minha posição, em ato, senhor. Que, pelo meu entendimento, a denúncia não poderia ser desmembrada, teria que ser votado junto. Alguém mais?
noite a todos os presentes, boa noite a quem nos acompanha. Agradeço a presença da Guarda, que nos dá segurança. Agradeço a presença da Polícia Militar, também, que está presente embaixo, que nos dá segurança. Boa noite a todos os colegas aqui. Quero deixar de forma bem rápida, registrada meu posicionamento. Primeiramente, que eu respeito a todos os colegas que estão aqui nessa casa, e a toda a população. E esse respeito se dá em relação ao trabalho. A gente precisa trabalhar, né? A minha posição em relação à denúncia, ela se coloca no seguinte sentido: respeito a todos que passaram aqui. Por quê? Lendo o processo se diz a respeito de cargos comissionados, né? E respeito esse que eu não tive quando eu fui contra. E a mesma resolução, ela não mudou. Então, se fosse para abrir denúncia, eu acho que deveria abrir para vários outros presidentes, né? Não. Então, em respeito aos colegas, em respeito à população, eu não acato a denúncia, porque eu penso que, se é um processo que ele ainda não foi julgado, ele está transitado, ele vai ser julgado pela justiça. Então, esse é o meu posicionamento. A segunda questão que eu gostaria de colocar, né, que aqui, e até em respeito ao Haroldo, que se pronunciou, que já ocupou, que já participou de outros momentos que ocorreu isso, e respeito a ele também, agradeço a presença, mas aqui há um conflito de interesses, inclusive dos suplentes. Então, interesse para todo lado, né? E aí, enquanto isso, a população... Obrigada, tá? Então, agradeço demais e em respeito a todos vocês, eu voto. Obrigado. Alguém mais? Vou consultar agora o plenário, chamando nominalmente os presentes para se manifestarem a favor ou contra o recebimento da denúncia contra o vereador Rômulo Aparecido Marinho. Aqueles que forem favoráveis ao recebimento deverão responder favorável. Os que forem contra deverão responder contra o recebimento. Presidente. Eu declarar, Sim, sim. Vai ser individual. O novo vereador Gomes não vota. estou declarando impedido. Pedido de votar. Passo então a consultar o plenário. Ailson Aparecido. Hoje a denúncia. Antônio Benedito Pereira. Domingos Gomes dos Anjos. Contra a denúncia. Gustavo de Felício. Favor. Francis Luiz. Favorável. Manuel José da Costa Filho. Contra a denúncia. Professora Márcia Maria Bento. Contra. Marcos Joel Augusto. A favor. Paulo Altair Lago. Contra a denúncia. Dr. Rodolfo. Contra a denúncia. José Paulo Rodrigues. Contra a denúncia. Denúncia rejeitada com relação ao vereador Gomes Aparecido Marinho. Gente, nós não podemos manifestar. Vou consultar o plenário, chamando nominalmente os presentes para se manifestarem a favor ou contra o recebimento da denúncia contra o vereador Manuel José da Costa Filho. Foi igual vocês aí. Ao recebimento, não responder contra o recebimento. Passo então a consultar o plenário. Ailson. Passo então a consultar o plenário. Ailson
Pereira. Domingos Gomes dos Anjos. Contra a denúncia. Gustavo Felício. A favor da denúncia. Francis Luiz. Favorável. Gomes Aparecido Maria. Professora Márcia Maria Bento. Marco Joel Augusto. Favor. Paulo Otário Lago. Dr. Rodolfo. José Paulo Rodrigues. Rejeitada a denúncia com relação ao vereador Manuel José da Costa Filho. Vou consultar agora o plenário, chamado nominalmente os presentes, para que se manifeste a favor ou contra o recebimento da denúncia contra o vereador Paulo Otário Lago. Aqueles que forem favoráveis ao recebimento deverão responder favorável. Os que forem contra deverão responder contra o recebimento. Ailson Aparecido Rodrigues. Antônio Benedito. Domingos Gomes. Contra a denúncia. Gustavo Felício. A favor. Francis Luiz. Favorável. Manuel José da Costa Contra a Filho. denúncia. Professora Márcia Maria Bento. Marco Joel Augusto. Favor. Gomes Aparecido Marinho. Dr. Rodolfo. José Paulo Rodrigues. Contra. Rejeitada a denúncia com relação ao vereador Paulo Otário Lago. Tendo Senhores vereadores, em função do adiantamento na hora e tendo em vista questões internas que geraram diversos desgastes, proponho ao plenário o encerramento da presente sessão e, sendo aprovado o requerimento, designo desde já de sessão extraordinária para o dia 6/11/2019, às 11 horas. Primeiro eu vou votar ao vereador Ailson Aparecido. A sessão amanhã. Antônio Benedito Pereira. Favorável. Domingos Gomes. Favorável. Gustavo de Felício. Favorável. Francis Luiz. Favorável. Manuel José da Costa Filho. Favorável. Professora Márcia Maria Bento. Marco Joel Augusto. Favorável. Gomes Aparecido Marinho. Dr. Rodolfo. Favorável. José Paulo Rodrigues. Favorável. Dou por encerrado a sessão 17ª sessão de defesa.